Olá, queridos alunos, queridas alunas do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós damos início a mais uma aula. Eu sou a professora Débora Lívia e vou te acompanhar nesta aula de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vinda. Hoje nós conversaremos um pouco sobre a pontuação no período composto. Pontuação no período composto. Anota aí, porque tem muita coisa para a gente aprender, para descobrirmos hoje, tá? Olha só, para início de conversa, nós precisamos de lembrar antes o que é a oração. Como eu disse anteriormente, nós temos aí alguns conceitos fundamentais, né, no estudo da língua portuguesa, especialmente da sintaxe, né, que é essa parte da gramática que analisa, que estuda as funções que cada termo exerce dentro das orações. Então a gente precisa lembrar que a oração é a frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá? Então a oração é a frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Observem aqui que nós temos um conceito, né, uma ideia fundamental. Que ideia é essa? A oração ela pode ser uma frase, ou seja, ela pode apresentar o sentido completo ou ela pode ser a parte de uma frase. Se ela é parte de uma frase, ela não apresenta sentido completo. Então isso já abre a nossa mente e também os nossos olhos para a ideia de que as orações elas podem ser classificadas de dois modos. Elas podem ser independentes ou elas podem ser dependentes. Vamos sair um pouquinho do universo da gramática, né? E vamos pensar na vida, no mundo em seu funcionamento. Afinal de contas, o que é uma pessoa independente? Você saberia me dizer? Você poderia me explicar? É evidente que sim. Talvez você dissesse que alguém independente é alguém que dá conta da própria vida, é alguém que paga as próprias contas, é alguém que não depende de ninguém para viver, sobreviver, para comer, para vestir, para calçar, para andar. É uma pessoa, né, que sabe se portar no mundo, que tem os próprios recursos e que não precisa da ajuda, né, pelo menos não continuamente, de todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Ok, então essa é a imagem, essa é a ideia que nós temos de uma pessoa independente, de um homem independente, de uma mulher independente, ok? Quando nós retomamos aqui ou vamos estudar, analisar esse conceito de independência dentro da gramática, a ideia se mantém, a ideia é praticamente a mesma. A oração independente é aquela que não precisa de outras orações. A oração independente é aquela que se sustenta sozinha, sem precisar de muita interferência, de ajuda. E isso, né, nós vamos perceber a partir do verbo. O verbo exige um complemento, ele requer uma outra oração para complementar o sentido dele? Se não, ele é considerado o quê? Independente. Caso ele necessite, ele é considerado dependente, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, mamãe saiu, mamãe saiu. Eu tenho aqui um período simples. Por quê? Porque há apenas uma oração. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. Então aqui eu tenho uma oração somente, tá? O sentido, ele é completo ou ele é incompleto? Esta oração, ela pode ser considerada dependente ou independente? Essa oração, ela é considerada independente. Por quê? Porque ela não precisa de nenhum complemento. Eu já entendi o recado. A mamãe saiu, né? Então, o verbo aqui, ele tem sentido completo. Agora, né, a gente tem aqui o estabelecimento dessa distinção, dessa diferença. Olha a diferença da oração dependente para a oração independente para a oração dependente. Olha,
A oração dependente é aquela que precisa de outra oração. Ela precisa de apoio, de ajuda, ela não vive por conta própria. Ela apresenta um sentido o quê? Incompleto, um sentido que não é fechado, certo? Que não está pronto, que precisa de um complemento. Um exemplo, né, de uma oração aí, mamãe comprou, né, que não necessita, nesse caso aqui desse exemplo, de uma outra oração. Aqui ela precisa só de um objeto direto. Mas eu coloquei esse exemplo mais simples para início de conversa, a fim de que você compreendesse essa ideia de dependência e independência. Então, quando eu digo, por exemplo, que mamãe comprou, né, mamãe comprou o quê? Então, ela necessariamente precisa de um complemento. No caso dos períodos, né, os períodos, né, que são dependentes, eles necessariamente precisam de quê? De outras orações para que o sentido seja completo. Então, o período, como nós dissemos anteriormente nas aulas passadas, ele é um conjunto de orações. Quando ele é formado por uma oração, nós temos um período simples. Quando ele é composto por duas ou mais orações, nós estamos diante de um período o quê? De um período composto, certo? E o período, ele sempre termina por uma pausa definida, que é representada na escrita por um dos seguintes sinais de pontuação. Como é que eu encerro um período? Ou como eu posso compreender que o período encerrou, acabou, observando os sinais de pontuação. Então, a primeira função dos sinais de pontuação é indicar a finalização de um período. Esses sinais podem ser o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação ou até mesmo reticências, né? Então, nós estamos aqui trazendo novamente esses conceitos para que depois a gente consiga aprofundar um pouco mais. O período, como também foi anunciado, ele pode ser simples ou composto. Simples, quando ele é formado por uma oração. Composto, quando ele é formado por duas ou mais orações. Mas aí, minha gente, qual é então a função, né, da pontuação nos períodos compostos, né? Qual é a função? Para que serve? Vamos analisar. Vejam esse exemplo. Eu fiz isso. Aqui nós temos um período simples ou composto. Analisem aí. Já está dito, inclusive, né? Eu fiz isso. Nós temos um único verbo, vocês podem ver aí na tela, está destacado, negritado, é o verbo fazer, tá? Eu fiz, conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo, tá? E aí nós temos, portanto, uma oração. Estamos diante de um período o quê? De um período simples. Por quê? Porque temos uma oração. No segundo exemplo, vejam aí. Varri, varri e varri mais um pouco. Varri, varri e varri mais um pouco, né? Então, esse sujeito aí estava fazendo, talvez, provavelmente, né, uma faxina. Quantas orações nós temos nesse caso? Avaliem aí, por gentileza. Vamos analisar. Varri, varri e varri mais um pouco. Esses conceitos, eles ficam mais claros quando nós analisamos os exemplos, né? Então, vamos lá. Observem, nós temos o verbo varrer. Varri, conjugado no pretérito perfeito também do modo indicativo. E nós temos aqui quantas orações? Uma, duas, três... Ou nós temos só uma, porque o verbo é o mesmo, porque o verbo se repete? Nós temos aqui 3 orações. Professora, mas é o mesmo verbo, mas ele foi usado 3 vezes. Então, são 3 orações, 3 ações consecutivas, certo? Então, varri, primeira oração, varri, segunda oração, varri, terceira oração. Se nós temos 3 orações, nós já podemos falar sobre um conjunto de orações, ou seja,
um período composto. E aí, gente, vocês observam, né? A gente consegue observar que o período composto, ele demanda o uso dos sinais de pontuação. Para quê? Para organizar o período e também, especialmente, para facilitar a compreensão do leitor, certo? Nesse caso, a gente observa claramente o uso da vírgula. A vírgula fazendo a separação entre a primeira oração e a segunda, que estão postas lado a lado. Então, a vírgula separa essas orações que estão postas lado a lado, ok? Período, esse trechinho vocês têm no livro didático, né? Essa orientação. Período é a frase organizada em torno de uma ou mais de uma oração. Ele pode ser simples, uma oração, ou composto, mais de uma oração. Esse conceito precisa ficar claro aí na mente de vocês. Temos ainda o seguinte, fique atento à pontuação no período composto. Leia comigo, olha. As orações, como vimos, podem aparecer sozinhas, independentes ou articuladas entre si em um período composto, separadas por vírgulas. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte questão, né? Quando eu tenho uma vírgula, vocês viram, a vírgula não está encerrando o período. Ela está ali funcionando, né, separando orações, ela não encerra. Somente o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação é que podem encerrar o período. Então, para a gente fazer a contagem das orações, para a gente contar as orações dentro de um período, a gente não pode parar de contar quando a vírgula aparece, porque a função da vírgula dentro de um período composto não é encerrá-lo, e sim separar as orações, estabelecendo algum sentido, ok? Quando isso acontece, né? Dizemos que estão conectadas, ou seja, são coordenadas entre si. Nesse caso, o período recebe o nome de período composto por coordenação. Esse conceito ele vai ser trabalhado mais à frente, mas quando nós falamos disso, nós estamos aí trazendo a seguinte ideia. Quando eu tenho uma oração coordenada, ou seja, quando eu tenho uma oração aparecendo do lado da outra, eu vou precisar de quê? Da vírgula separando, tá bom? Bom, para que nós façamos a construção de um período composto, muitas vezes é necessário, além da vírgula, a presença de uma conjunção. Né, de uma conjunção que pode indicar uma dessas coisas, um desses itens que estão elencados neste quadro. Então, a tela vai ficar bem ampla, aí vocês verão em tela cheia, e a gente vai analisar o seguinte. As orações, elas podem dar uma ideia de adição, de acréscimo, né? Adição, ela não fez só isso, como também, mas também, né, ela não só estudou, mas também reviu todas as aulas. Então, é uma ideia de acréscimo, eu estou acrescentando uma ação. As orações, elas também podem transmitir a ideia de oposição, de adversidade, de contraste, né? Quando nós temos aí, por exemplo, o mas, estudou muito, mas não entendeu, né? Por algum motivo não entendeu, talvez porque estava pensando em outra coisa, né? Brincou muito, mas não estava cansado. Nós viajamos bastante, porém não vimos os parentes que moravam em tal região. Então, a ideia aqui é de oposição, é de contraste, é de adversidade. Temos ainda a possibilidade de alternância. Ou você estuda, ou você joga videogame. O que é isso? Alternância.
nós temos aí uma ideia, né? Ou você faz uma coisa ou você faz a outra, né? Outra coisa. Podemos também expressar numa oração a ideia de conclusão, quando nós temos especialmente o logo, o portanto, que vai ser muito usado por vocês quando estiverem produzindo textos, né, dissertações, por isso, pois e por fim, olha aí, conclusão, né? Por fim, nós temos também a possibilidade de orações explicativas. Não fui à aula porque estava doente. Recebi muitas mensagens dizendo, professora, não fui à aula porque fui tomar a vacina. Que bom, que bacana, tudo bem. Certo? Então, pessoal, as orações, os períodos, né, que são compostos, eles vão geralmente expressar essas ideias. Brincou bastante, vírgula, mas não estava cansado. Certo? Então, eles podem inserir ideias de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão ou mesmo uma explicação, tá bom? Então, vamos analisar alguns exemplos para a gente fechar esse primeiro momento, tá? Não zombe dele. Está apaixonado. Não zombe dele. Está cansado. Qual é a ideia aqui, gente? Será que é uma ideia de conclusão? Será que é uma ideia de adição? Não. Aqui nós temos, na verdade, uma explicação. Não zombe dele, porque está apaixonado. Não zombe dele, porque está cansado. Né? Então, observem que aqui o papel da vírgula não é encerrar o período. O período só encerra lá aqui com o pontinho final, né? O período só encerra no ponto final. A vírgula, ela separa a oração principal da oração explicativa, certo? Então, a segunda oração deste período, que é um período composto, ela é explicativa, separada por vírgula e iniciada por uma conjunção explicativa que poderia ser o porquê, por exemplo, tá? Outro exemplo, volte logo. Eu preciso de você. Nós temos quantos períodos aqui? Nós temos 2 períodos? Não. Por quê? Porque a vírgula não encerra período. Nós temos um período somente separado por vírgula. Temos uma oração principal regida pelo verbo voltar e temos uma segunda oração, né, que gira em torno do verbo precisar. E esse período é um período que essa segunda oração é uma oração explicativa. Por que você precisa voltar logo? Porque eu preciso de você, né? Então nós temos mais uma vez a vírgula separando 2 orações, né? A oração principal da oração explicativa. E elas duas formam um período composto. Estuda pouco. Aprende. E agora, gente? Será que a ideia é de explicação também? Estuda pouco porque aprende? Estuda pouco ou aprende? Não. Aqui nós temos o estabelecimento de uma ideia de adversidade. Vamos supor, estuda pouco, mas aprende. Né? Por quê? Porque no pouco tempo de estudo a pessoa está bem concentrada, faz anotações, né? Presta atenção mesmo naquilo que está sendo dito. Então a ideia aqui é de adversidade. Nós poderíamos substituir esse tracinho pelo mas, né? O mas sem o i, M-A-S, porque o mais com i indica adição. Então, estuda pouco, mas aprende. Quantos períodos nós temos aqui? Nós temos 2 períodos? Não, nós temos 2 orações. Qual é a primeira? Estuda pouco. Verbo dela, estudar. Qual é a segunda? Aprende, mas aprende. Qual é o verbo da segunda oração? Aprender. Então, nós temos 2 orações que formam um período que é considerado simples ou composto?
composto. Por quê? Porque ele é constituído, porque ele é formado por mais de uma oração. Muito bem, a gente vai treinando e os conceitos vão ficando bem mais simples, tá certo? Olha só, gente. A Terra era sem forma e vazia. Aqui nós não temos, não é? Quantos períodos nós temos? Quantas orações? Vamos lá, pensa um pouquinho aí. Trouxe uma pegadinha, deixa eu ver se vocês conseguem captar, né? Pensa aí. Você de casa. A Terra era sem forma vazia, provavelmente a ideia de adição. Então a gente vai pensar no seguinte, a Terra era sem forma e vazia. No princípio, no começo das coisas, a Terra era sem forma e vazia. Beleza. Olha para essa frase, né? E diz para mim, né? Fala para mim, quantos períodos eu tenho aqui? São 2? São 3? Quantos? Aí, vamos lá. Professora, como é que eu faço para saber quantos períodos tenho? Basta você olhar a quantidade de orações. Professora, e como é que eu descubro a quantidade de orações? Contando os verbos. Olha que coisa simples. Então, quantos verbos eu tenho nessa frase? Pensa aí. A é verbo? Não. A é artigo definido. Terra é verbo? Não. Terra é substantivo. E aí, minha gente? Sem forma e vazia são as características da Terra. Então, funcionam como que? Adjetivos. O i que a gente coloca, que é o ezinho, e a gente lê i, né? A Terra era sem forma e vazia, né? A Terra era sem forma e vazia. Aqui, ó. E vazia, o meu F ficou assim meio esquisito, mas dá para entender. A Terra era sem forma e vazia, né? Esse é aqui é uma conjunção aditiva. Então, só fica de fora quem? Fica de fora esse sujeito aqui, ó. Esse rapazinho. Qual que é o nome dele? É verbo, né? A Terra era. Então, eu tenho olha aí, ó. Deixa eu ver aqui, tentar escrever. Eu tenho o quê? Eu tenho um verbo, né? Eu tenho um verbo. Ok. Cadê? Pronto. Eu tenho somente um verbo. Se eu tenho um verbo, tá? Eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples ou composto? Simples, tá? Bom, galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós faremos mais exercícios, vamos treinar um pouco mais e é assim mesmo, é treinando que a gente aprende, ok? Beijo no coração, até o próximo encontro. Tchau, tchau!